Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque faz um tempinho que a gente não se vê mesmo, eu entendo isso, mas o importante é que estamos aqui hoje e queremos conversar muito com vocês, queremos passar muitas coisas legais e principalmente fico feliz que estejam aqui para mais esse episódio do Altistar. Comigo hoje, além de mim, Antônio Augusto, temos a minha mãe, Lilian Lilian Ferreira. Você faz uma mini apresentação sua? Faço, mãe do Antônio, né, para quem não sabe, ativista da causa do autismo, mais uma vez aqui para poder compartilhar a experiência, porque na verdade nosso compartilhamento sempre é de experiência, né, nunca é só daquilo que Técnico. está escrito. Mas não menos importante, na verdade, até mais importante que a gente, porque quem somos nós sem os nossos convidados? Zara Gentil, psicóloga com especialização em neuropsicologia, entre outras especializações, facilitadora no Enconteia, psicóloga aposentada, você falou, e também pela prefeitura, ou público, não lembro certinho como você falou, e também trabalhando em escritório, em consultório particular atualmente. Se você quiser se apresentar, dê um oi para o pessoal. Bom dia, né? Bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite, a hora que verem a gente. É sempre um prazer estar nessa parceria, né? A gente constrói caminhos e busca espaços, e estar junto com vocês transforma. E eu estou aí nessa, sou psicóloga, recém-aposentada, porque ainda não fiz um ano, né? Daqui da Prefeitura de Maringá, como psicóloga clínica em UBS, mas também com caminhadas nas possibilidades que a Prefeitura me deu, né? No Comitê dos Cuidados ao Autismo, ao TEA, que nós fizemos ano passado, organizamos e conseguimos montar um trabalho bem legal. Em grupo de apoio, de apoio à gestão, que a gente, como psicólogo também de unidade básica, a gente somava para poder estar junto nas políticas públicas, lutando, né, pelo nosso trabalho, pela melhoria do trabalho também, compondo com vários outros colegas, não para nunca. E nessa construção de caminho com a Enconteia, e com a Lilian e com o Antônio, e essa é a jornada. Zara, eu não preciso falar o quanto você é importante para nós nesse processo. Acho que processo de construção, né, de criar projetos e, de fato, se dedicar a isso. Eu acho que nada é por acaso, né? Eu acho que você não está na nossa vida por acaso, e nossos encontros sempre foram casuais, né? Nunca foram, vamos se encontrar até o dia do encontro de fato. Mas, assim, o que nos traz aqui hoje é a admiração mútua, né? Do teu trabalho, do trabalho que a gente faz, e porque a gente faz muita coisa junto hoje. Eu queria que você começasse contando para a gente você entrar na prefeitura. Eu acompanhei, né? A gente acho que se distanciou um tempo por você trabalhar longe e não ter contato, muito acesso aonde eu estava. Mas, assim, acho que o nosso reencontrar foi um reencontro poderoso. O que te levou, em algum momento da sua carreira profissional, a pensar no trabalho do autista adulto? Então, e como faz sentido depois que a gente trilha, né? Começou com uma amiga, uma grande amiga, colega de trabalho, a Hendrika, e ela teve o filhinho dela, e logo no começo ela começava a questionar, né? Ela falava assim: Zara, eu acho que ele tem alguns comportamentos que chamam atenção. Ela é técnica de enfermagem, ela é enfermeira hoje, mas era técnica de enfermagem na época. E eu olhava e dizia assim: não tem, com aquele meu conhecimento básico, não, ele não tem nada, mas investiga, vamos investigar, continua, vamos investigando, vai buscando, e eu fui acompanhando. A partir disso, eu fui conhecendo, então eu fui instigada a saber o que era aquilo que eu não estava entendendo, né? E aí eu comecei a me dedicar a estudar. Quando eu comecei isso, eu percebi uma coisa, que alguns adultos que eu tinha atendido lá atrás na psicologia
que eu não entendia o que era, começava a ser explicado, compreendido por uma outra lógica. E foi isso que começou a me assustar, me assustou muito. Algumas pessoas que eu estava atendendo no posto de saúde, que eu estava atendendo no consultório particular e que eu já tinha atendido há muito tempo, estavam começando a ser compreendidos de um outro jeito, que até então a psicologia não tinha me ajudado, eu não tinha procurado o suficiente, e que também a forma de cuidado, a forma de terapia, de psicoterapia, não funcionava. Não era o porque suficiente, porque ainda não existia muito. E era isso que eu pensava, eu falava, gente, a pessoa procurou atendimento, a pessoa está em atendimento, passa por vários acompanhamentos e não muda. Então, eu vi que quem tinha que mudar era a gente. E aí, eu comecei, né? Fui fazer a pós em neuropsicologia. Eu assino 2 plataformas de anuais de ensino, em que a gente estuda muito, inclusive os casos clínicos, muito voltado para a prática. Me juntei com grupos de pessoas, com outros neuropsicólogos, e fui descobrindo um outro mundo dentro da psicologia. Um outro mundo possível. Que agora, sim, eu consigo compreender o que antes não tinha resposta, não tinha terapêutica que mudava o quadro, porque a pessoa não estava em crise, ela estava desregulada. Então, sempre que ela tivesse em algumas situações, aquilo iria acontecer. O Antônio sabe muito bem. Eu estou sempre desregulado, então sei muito bem como isso. Zara, mas eu acho que assim, deve ser frustrante para o profissional. Eu já vi médico falando isso, já vi psicólogo falando isso, até psicólogo que atendeu o Antônio, de falar assim, como que eu não percebi? Uhum. Eu acho que não existia possibilidade, porque você não tinha, acho que, material suficiente para aquilo, né? Não, cientificamente falando, não existia nada sendo falado naquele momento, mas o quanto não deve ser fácil você pensar assim, quantas pessoas passaram pela minha mão que eu poderia ter feito alguma coisa e, de fato, a ciência ainda não tinha me mostrado isso, né? E onde estão essas pessoas? Eu acho que talvez tenha pessoas que você consegue fazer um resgate disso, né? Mas a culpa não é do profissional, a culpa é da falta de conhecimento mesmo, não de conhecimento porque você não buscou, de um conhecimento que ainda não existia, não estava sendo aplicado. E que nem assim, a gente começou a falar sobre isso, sobre adultos, quando a gente se encontrou aqui, na Uningá, você lembra? No congresso. Sim, no congresso né? de psiquiatria. E isso foi o quê? Na época do meu diagnóstico, sim. Não. Já foi tinha depois, acontecido. Foi depois da pandemia? Foi, né? Foi, então, mas foi logo ali depois. Tem uns 3 anos. No máximo 4. Mas assim, não é um tempo tão longo e era um momento que ainda você tinha algumas pessoas próximas de você que você estava, olha, eu tenho uma pessoa lá, então acho que eu preciso estudar isso porque eu tenho aquela pessoa. Mas hoje, o quanto que esse universo cresceu? O quanto de adultos apareceram com diagnóstico e o quanto de pessoas que estão buscando essa ajuda agora, não só de ter o diagnóstico, né? E é muito interessante porque o que tem acontecido, né? O olhar, o estudo, o olhar, a escuta, ela vai ficando mais apurada, vai ficando de uma forma que é mais possível identificar alguns critérios, alguns sinais que nos fazem investigar. Mas o que é muito interessante, Lília, ao mesmo tempo que eu fico mais sensível a perceber situações que precisam ser investigadas, de uma certa forma, as pessoas que eu vou atendendo vão percebendo outras pessoas e vão dizendo assim, olha, já chego assim, quando eu começo a conversar, né, porque assim, na avaliação que eu faço, eu sempre digo, não é uma avaliação, você vai chegar e vai fazer teste, aliás, não é assim, né? A gente conversa, me conta a tua história, me fala um pouquinho, fala das suas relações e assim vai se dando todo o processo de avaliação. E aí elas começam, quando eu começo a explicar pela luz da neuropsicologia aquele comportamento que ela está tendo, e eu começo a falar de teoria da mente, explicando, claro, eu uso os termos técnicos, mas explicando para as pessoas, elas começam a se sensibilizar também com outras pessoas. Ah, então tem a pessoa assim, tem alguém na família assim, tem amigos assim. E aí essas pessoas também estão vindo, né? Então elas falam para outras pessoas que vão falando e vêm me buscando e a gente vai podendo fortalecer essa compreensão
porque aumenta, como tem aumentado a possibilidade de falar, né, sobre o autismo e principalmente autismo em adulto. Quando a gente fala, e a gente sempre conversa sobre isso, para criança e adolescente o campo cresceu mais rápido, Sim. mas para adulto a gente está construindo, e construindo mesmo. Ainda. E aí tem essa questão que antes a gente vinha com um olhar estereotipado, quem era autista? Quem era autista é aquela criança típica do nível 3, com Sim. comportamento, né, bem comprometido, e era essa que era a nossa imagem de autista. E aí Hoje a gente não, né? não enxergava aquele adulto que a vida toda foi o estranho, a vida toda que só... Exatamente. Os seus amigos também só eram os estranhos da família, né? Que essa é a frase, né? Mas não é a frase, isso é fato. Uhum. Né? Que nem usar o termo estranho para o Antônio nunca foi estranho. Uhum. Era Porque rotina. Era rotina, porque eu falava para ele assim, mas eu usava a palavra estranho numa forma de proteger, no sentido de cuidado quando você fizer isso, porque você sabe que você já é o estranho. Se você tiver esse tipo de comportamento, as pessoas vão te excluir mais ainda. Você já é diferente e já não faz parte do pacote. Se você se comportar dessa forma, vão te excluir mais ainda. Porque, assim, são comportamentos difíceis, né? Cada um vai ter... não é nem dependendo de nível de suporte, nada, mas eu acho que cada um tem... E eu falo assim que eu acho que a partir do momento que você entra nesse mundo, você passa a viver autismo, não só que nem você é profissional, na sua família ou no dia a dia, que nem no hospital, toda vez que aparece um caso clínico de autismo, principalmente de adulto que tem internamento, os profissionais, os médicos me chamam, Lília, vai lá, fica lá um pouco, conversa com a mãe, dá uma observada, né? Porque, de fato, não tem um diagnóstico de autismo, porque é uma pessoa que tem um nível de suporte... Leve. Não, grave. Ah, tá. Né? São pessoas que se batem, se machucam, são pessoas que têm um comportamento agressivo. Então, assim, é muito difícil você ver e você entender que talvez até esse momento essa pessoa nem teve esse diagnóstico ainda. Ela teve um diagnóstico de retardo lá atrás, e assim foi, que nem ontem mesmo a doutora me pegou no corredor, Lília, tem mais um pacientinho lá. Falei, doutora, já vou. Daí cheguei para conversar com a mãe, o menino tem 30 anos e a mãe super nova, né? Aí eu peguei e falei assim, nossa, mas 30 anos? Quantos anos você tem? Ela, 45. Eu assustei, ela falou, não, é meu filho de coração. Então, assim, olha o que é. O menino foi adotado e ela, assim, o casal se separou e ela casou com essa pessoa e o filho veio junto, porque aquela mãe não quis. E ela, mesmo não sendo a pessoa que adotou, ela assumiu essa criança. Então, assim, cuidou dele desde os 6 anos. Mas, assim, olha o quanto isso é valoroso. Você vê que, assim, uma mulher bonita, uma mulher bem arrumada, cuidando daquele moço que tem idade para ser irmão dela, tanto que eu achei que ela ia falar assim, meu pai e minha mãe adotou e eu que cuido. Mas, assim, é abrir mão da vida, porque talvez nem tenha tido um atendimento, ou naquela época, ele tem a idade do Antônio, né, a idade do Antônio, então naquela época realmente não tinha alguma ciência, né, principalmente de análise de comportamento que poderia mesmo ter. Se tivesse a ciência, não ia ter Sim, o que aplicar. Não teria, claro, mas talvez teria aplicável em criança naquela época, que é o que a gente vê hoje. Quando você pega um autista adulto, você não inicia um tratamento, né, porque de fato o prejuízo que ela tinha que ter, ela já teve, né, se não teve ninguém que observou essa criança com alguma diferença e teve o tato de, precisamos fazer alguma coisa, independente de ter diagnóstico, essa pessoa vai chegar sendo adulto, talvez assim, com um sofrimento que nunca ela vai descobrir por que ela sofreu tanto, vai ser uma pessoa que pode ter uma vida normal, né, aos olhos dos outros, mas que para ele não, né, muita coisa deve doer demais para ser feito, e que eu acho que isso compromete muito essa questão dos diagnósticos de adulto. E essa, eu acho que assim, a gente identifica como esse um ponto muito chave, porque o que acontece? Como que toda a família vê? Não, mas sempre foi assim.
Sempre foi assim, ou Vai fazer o mesmo. vai fazer. E é assim, né? Mas o pai também é assim, Exato. o avô também é assim, e nunca tiveram problemas. Ou seja, vai se normalizando algo que é sofrimento. Sim. Porque só a pessoa que vive, que vivencia, e a família que está com ela, consegue perceber, né, esse sofrimento que a pessoa que está, né, essas dificuldades. E o que outra coisa que sempre me chamou a atenção como profissional, quando eu sempre não, que me chamou a atenção quando eu comecei a ver e a ouvir, a perceber, era assim, gente, mas como que não teve ainda uma terapêutica, ou de medicamentosa, ou de psicoterapia, ou de práticas de atividades físicas, tudo que a pessoa fez, como que não colocou ela num quadro que a gente dizia assim, não, tá estável, tá ok, consegue tocar a vida. Não, a pessoa, esse rapaz de 30 anos, talvez muitas e muitas vezes tenha passado por vários profissionais da psicologia, da medicina, da enfermagem, vários profissionais que são os que mais estão perto e a gente não olhava. Então, quando eu olho para a psicologia e olho para as pessoas que eu atendi, eu já tentei resgatar. Inclusive, a primeira pessoa que eu atendi aqui em Maringá, né, eu estou há 16 anos aqui em Maringá, e a primeira pessoa que eu atendi, eu não conseguia explicar o que era, que acontecia. Eu já tentei, não é mais o mesmo telefone, porque eu já tentei, eu já busquei, eu já quis resgatar essa pessoa, que depois que eu estudei, era isso, era autismo. Então, o que acontece? A pessoa entra nesse lugar de ser ou estranho igual o outro da família, ou igual uma outra pessoa que conhece, é normal, e vai se acumulando os prejuízos, porque tem prejuízo. Aliás, é critério. Olha eu. É critério, né? Critério é ter prejuízo. Eu que tenho pouco prejuízo, ainda tenho um monte de prejuízo. Eu que tenho pouco, tenho muito. Mas ainda tem pouco porque tem muito suporte, né, Antônio? Porque a diferença é essa. Hoje em dia eu tô com algumas dificuldades de atendimento, algumas dificuldades de conversar com a família, porque o que acontece? Quando a pessoa me procura para fazer a avaliação, a gente faz exaustivamente, faz avaliações por teste, por conversas com a família, eu atendo a família, me conta da história, vou fazendo, né, vou levantando, mas já teve casos que quando finaliza, é claro, o diagnóstico, mas a família diz, não, mas não é isso, não tem, não aceito. Mas por que a pessoa busca? É uma discriminação A contra... pessoa busca para tentar entender. Tá, mas ela busca, mas ela não quer. Como que eu posso dizer? Ela tá procurando uma solução, mas ela quer a solução dela, ela não quer necessariamente escutar a verdade. E também aquela questão que às vezes é um preconceito contra ou esse diagnóstico específico sem conhecer o que é, ou não quer aceitar mesmo. E já teve, porque assim, já tiveram casos que a pessoa diz, então isso explica, e a família diz, não. Por isso que uma avaliação neuropsicológica, ela não pode ser feita, entrou no consultório, fez um atendimento e dá uma avaliação, e dá um laudo, isso não pode, não existe, né? Aliás, não era para existir. Mas existe. Pois é, porque assim, ela é uma avaliação que depois, o convencimento não é pela palavra, não é pelo eu vou te convencer, é por toda uma análise, a gente chama de raciocínio clínico, porque para além de alguns testes que a gente aplica, tem um raciocínio clínico que a gente aplica, que a gente faz sobre todo aquele material e todas as conversas. E às vezes é pela dificuldade de receber. Algumas pessoas ainda não compreendem que não é uma doença, é um jeito de funcionar, por isso não existe uma cura, mas existe um outro jeito de funcionar que vai tendo menos impacto. Teve uma pessoa que eu atendi logo no começo, a gente ainda estava avaliando, e ela me falava de uma dificuldade que ela tinha de ir num shopping aqui em Maringá, e ela precisava ir em algumas vezes lá, e ela falava que era muito difícil, que ela entrava em crise de ansiedade, isso foi a fala dela. Aí eu sugeri para ela, entra com fone de ouvido, da próxima vez entra com fone de ouvido e vê como é que é. E no dia que ela foi, depois ela foi no atendimento comigo, ela disse, fez toda a diferença, eu consegui entrar, eu não fiquei em crise de ansiedade, eu fiquei nervosa, mas não fiquei em crise de ansiedade. Precisamos ir conversando para dizer que aquilo foi desregulação, não foi uma crise de ansiedade. Quando você diminui o impacto desses agentes estressores, desses estímulos estressores, você consegue regular mais. E ao perceber também que vai desregular com algum estímulo, você também tem como usar estratégias para diminuir o impacto. E é isso, principalmente da questão de antecipação, né?
Isso. Previsibilidade. Você Previsibilidade. sabe que pode acontecer uma crise lá, você tem como se prevenir. Antigamente a gente não tinha isso, que nem... Ontem eu recebi uma denúncia, na verdade, né? Que as coisas chegam para mim dessa forma, embora eu não seja o canal, mas as pessoas sabem que eu vou ter o canal para chegar em algum lugar. Uma mãe, ela vai num restaurante todo e sempre no mesmo restaurante, tem um filho autista, a criança gosta, só que chegou nesse final de semana, chegou no restaurante, tinha fila. E enquanto o menino estava normal, ela ficou na fila do restaurante. Aí o menino começou a ficar cansado, ela já tinha levado o menino já tinha comido, que ela foi até preparada, né? Tipo assim, ela teve o bom senso de antecipar algumas coisas para a criança não chegar no restaurante morrendo de fome, ter uma crise por conta disso. Só que aí a criança queria comer e começou a falar que estava com fome. E aí ele começou a, tipo assim, andar dentro do restaurante, começou a desregular, e eles esperando por uma mesa. E a mãe foi pedir no restaurante se não poderia passar na frente por causa do menino. E o restaurante não teve essa sensibilidade, falou que não iria fazer isso, que ali isso não era aplicado, que sempre funcionou daquela forma e que eles não iam fazer nada. Ainda, tipo assim, ela teve todo um constrangimento e foi embora. Então, assim, infelizmente, por mais que a gente fale sobre todos os dias, tem gente que ainda... E eu falo assim, quando uma pessoa ela tem um comportamento desse, é claro que ela perdeu o cliente, né? Ela não perdeu só aquele cliente, mas qualquer outro que poderia ir, né? Que também não vai mais. Mas assim, isso não muda na minha vida. Não muda na tua vida até o teu vizinho, o teu primo, o teu sobrinho, qualquer pessoa da tua família ter, você vai entender o que é isso. Mas assim, o desconforto daquela mãe com aquela criança, existe duas coisas. Você está preocupada com o teu filho, mas você também está preocupado com o desconforto que aquilo causa em outras pessoas. Então assim, a partir do momento que você não vai abrir uma exceção, você fala assim, não, eu vou arrumar a próxima mesa que vagar é sua, eu te coloco, eu estou deixando o ambiente mais confortável para as outras pessoas. Porque, assim, aquilo tudo vai desregular a crise daquela criança. Então, assim, mas até onde a gente vai... Tanto que eu falei com ela hoje de manhã, eu falei assim, eu acho que a gente tem que aproveitar a semana de conscientização para começar a falar sobre isso de novo. Porque, assim, há quase 10 anos atrás, né? A gente foi nos estabelecimentos falando de fila de prioridade. Só que nem a gente pensava em fila de prioridade em caixas. Só que a prioridade não é só para você ser atendido num caixa, num pagamento. A prioridade é em qualquer lugar. É lógico que nem todo mundo vai usar disso. Mas dê essa oportunidade para a pessoa. E a questão, né? Não existe cara de autismo, né? Então tem, porque, por exemplo, se claro essa... que tem, olha a cara. tô vendo. Você é a cara do autismo. Porque, assim, eu fico pensando, nesse caso, se essa senhora chega, é mãe de uma criança, né? Se chega com uma avó dela de 85 anos, eles iam dar prioridade. Com certeza. Porque é claro, porque é visível, porque ninguém na fila iria nem perguntar, nem pensar, porque é muito claro. Então, o autismo não tem cara... E por conta disso, nem sempre é visibilizado. Não, porque por mais que a criança estiver chorando, gritando, é birra. É birra, é manha da criança. Então, assim, não compreender o que está levando àquela situação, o que situação é aquela, o que se está tratando aquilo, e eu acho deixa as pessoas na ignorância, e essa ignorância traz mais prejuízo, tira direitos, provoca crises. O que é triste? Porque assim, se a gente for pensar que a grande maioria das pessoas, elas preferem não sair e não colocar essa criança na sociedade, e quando você faz isso, você está tirando, vamos falar em direitos, mas é direito à vida mesmo. É o direito de fazer parte da sociedade, porque eu, enquanto mãe, eu não levo meu filho num parque, não tem dinheiro. Não, estou falando de sair onde tem pessoas, não estou falando nem em ir, né, para sair para gastar dinheiro, mas assim, só que se eu privo o meu filho de estar em ambientes assim, porque eu sei que pode acontecer alguma coisa, eu já não estou preparando ele para um mundo lá para frente, porque se enquanto criança ele não faz parte disso, enquanto adolescente e adulto também não vai fazer.
E eu, enquanto mãe, vou estar sempre, não, você não vai, porque lá fora o mundo é perigoso. Então, assim, aí quando existe a família que quer que o filho faça parte, não, nós vamos sair para almoçar, eu não tenho o medo do problema que vai acontecer, então eu enfrento esse medo, só que daí a contrapartida é a exclusão. Mas sabe o que isso me leva a pensar? É tipo assim, Antônio, sendo você já um adulto, uma pessoa que tem todo esse suporte, toda essa condição, nível superior, estudo, está no mestrado e tudo mais, como é que você se sente quando você está em um lugar e você desregula? Como é que é para você estar nesse ambiente público, né? E você desregula? Olha, tem uma boa pergunta, porque é uma questão mais de sensação, acho que de qualquer coisa. Eu não sei explicar. Também a parte de questão de eu não saber identificar exatamente as sensações que eu tenho, questão de propriocepção e tudo mais. Mas é uma coisa mais... Como que eu posso dizer? Eu percebo mais na... Desculpa. Percebo mais na questão de temperamento, fico mais na questão do humor, percebe-se mudança. Questão de agitação. Fica mais agressivo. Ah, não, isso eu realmente fico. E é que hoje em dia eu também não controlo tanto nesse sentido, né? Porque que as pessoas, quando eu tô, por exemplo, com a minha mãe, meu pai, mas eles sabem que quando o ambiente não é bom eu tenho que sair. Mas daí se eles querem que eu saia ou não, daí na hora daí já é outra história, não vem ao caso. Não se preocupa não, mãe, não tô falando mal de você não. A questão é uma questão gradativa, normalmente. Tirando, por exemplo, aquelas motos com escapamento que faz muito barulho e tudo mais, tem vezes, se eu já não estou muito bem, vontade eu já ir direto em cima da pessoa, mas... Tipo assim, ele sai andando na rua querendo ir em cima da pessoa dá que uma tá fazendo... voadora na moto. Mas, normalmente, se é um estímulo mais tranquilo, vamos dizer assim, mas ainda assim um incômodo, vamos dizer assim, uma balada, uma coisa assim, eu consigo tolerar por certo tempo, até não aguentar mais. Mas você consegue saber o teu limite hoje, né? O meu limite eu não sei dizer que eu sei, mas eu sei que eu tô chegando, quando eu estou chegando perto dele, no caso. Que eu vi que eu já estou ficando mais estressado, que, vamos dizer assim, acumulam sintomas, vamos dizer assim. Mas também tem que dizer, isso é o meu caso, eu não posso dizer que isso é o caso para todos os demais autistas também. Mas cada pessoa tem uma forma de responder diferente também. Mas eu acho que essa é a preciosidade no acompanhamento para o autista adulto, porque esses prejuízos que acumularam aí ao longo da vida, quando chega na vida adulta, o que vai fazer? Aí é a previsibilidade, aí é a compreensão de si, e aí é perceber que em alguns lugares, se existem alguns estímulos que vão desencadear uma desregulação, ter estratégias para saber o que fazer. Né? Eu acho que essa é a grande diminuição desse impacto, né? Porque o que eu escuto, né, quando as pessoas chegam para mim, é assim, fazendo uma investigação e eu pergunto de alguns comportamentos que ela teve, como ela chama de crise, tá? Me conta como é que foi, onde você estava, o que estava acontecendo, me conta um pouquinho para eu entender. E aí é bem isso, não ter a percepção do que está desregulando, mas ao ir conversando, perceber que, mas é todas as vezes que acontece que eu estou nesse local, aí eu não vou sair, porque senão eu vou ser a chata do rolê, o chato do rolê, então assim, não vou sair, né, eu já sou o estranho, a estranha, se eu sair, vou ser mais ainda, e vai se submetendo. Então, a partir de que a pessoa está no acompanhamento, está compreendendo, está entendendo, e ela já identifica e diz, acho que a questão é exatamente essa, se autocompreender mesmo, porque não adianta. Se a pessoa não entende que isso é uma dificuldade que ela tá tendo, ela vai tentar se tolerar e falar, é aquilo que a minha mãe, entre aspas, falava, se ele não tem nada, por que eu... Não lembro certinho como você falava, mas, exemplo, em teoria ele não tem nada, então ele tem que estar nesse ambiente, ele tem que conseguir aguentar. Se todos estão aguentando, por que ele não vai aguentar? Só que, na verdade, assim, mas... eu estava agredindo, na verdade, né? Porque, assim, o fato de eu querer que ele fizesse parte, eu poderia, de fato, ter sido aquela mãe... Mas se você pensar, é mais uma pressão social do que qualquer coisa. Não é só culpa sua nesse sentido. Nem posso falar que é culpa, no caso. Eu acho que, assim, culpa no sentido de... Talvez eu pudesse ter desencadeado
alguma coisa. Não, que com esse- certeza você me desencadeou algumas crises. Mas, se nós profissionais da saúde, que estudamos para compreender o sofrimento das pessoas, principalmente nós profissionais da área psi, né? A gente estudou para compreender sofrimento emocional, para entender isso. A gente passou tanto tempo sem entender, tanto tempo atendendo com toda a nossa boa vontade, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa disposição, mas limitado. E Sem aquilo, Então, pai e mãe, família. Imagina. e é um campo, e o campo de vocês está em constante evolução também. Vocês não, a gente não pode dizer que a gente sabe de tudo, porque Não. realmente, às vezes, é questão da situação, do momento e da forma que nos foi passada. A gente é limitado pela nossa situação. Zara, mas assim, que nem... Quando era criança, o colégio mandava para a chácara todo ano. E aí, assim, nossa, chegar o dia de ir para a chácara, para todos os alunos era o dia. Aham. E ele falava, não quero ir. E ele nem sabia como era, mas eu não quero ir. Aí eu falava assim, filho, Eu acho mas... que na primeira vez eu ainda não tinha gostado, foi por isso que eu não queria ir nas outras. Aí assim, filho, você vai lá para se divertir. Aham. Vocês vão lá só para brincar, para isso, para aquilo. E eu obriguei, na verdade, né? Não, você tem que ir. Se todo mundo volta sujo, de ter que jogar roupa fora, você tem que fazer a mesma coisa. Por uma criança que se via, que tinha que entender que as coisas tinham que ser certinho, que não era pra se estragar roupa, coisa assim. Não, daí assim... Eu não via aquilo como coisa certa. Sim. Não, ia para lama, porque eles voltavam sujos de lama, ia para grama, ia para tudo quanto é tipo de brincadeira de competição. Então, assim, tudo que tinha lá, tirando a comida... Ah, nem lembro se a comida era boa também. Ah, não, mas você não tem problema com comida. Ok. Então, tirando a comida que você ia comer o que tivesse, Aham. tudo que tinha lá era estímulo negativo para Aham. ele, né? Tudo E a sem... questão não era nem por, como que eu posso dizer, não, nem exatamente pelo tipo de atividade em si, às vezes. Eu, por exemplo, detesto grama, então com certeza isso seria problema, mas E não é toda a questão atividade em si, era às vezes Aham. questão do Mas era ambiente, tudo ou sensorial. até questões mesmo de personalidade minha, porque se era uma, exemplo, essa de ficar sujando a roupa e tudo mais, eu não vou dizer que eu era aquela pessoa que prezava pela limpeza e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não gostava de estar sujo ou tudo mais. Eu Não, isso não eu cons- não eu Ah, não, eu literalmente. sei você falando isso, mas eu falo no sentido que certas coisas era às vezes uma agressão, não era nem ao meu físico, mas ao meu emocional, vamos dizer assim, ao meu Aham. comportamento de personalidade. É o né? funcionamento, né? O funcionamento era esse. Agora sim. E aí você está falando de uma escola, então nós também, assim, nós profissionais da saúde, profissionais da educação. Aliás, os profissionais da educação foram os primeiros a perceberem, porque eles estavam com várias crianças na sala, né? E primeiro a perceber que tinha muitas diferenças e pedir que os pais levassem as crianças para o médico, ó, leva no médico, mas assim, a saúde ainda não estava dando conta de compreender. E aí, quando você fala isso, e eu fico pensando que algumas das famílias que estão escutando, que vão escutar, né? Nossa, mas meu filho é assim, nossa, mas começa a cair fichinhas, começa a pensar de uma outra forma. Acho que isso é muito do que a gente procura fazer na Semana Maringaense de Conscientização, né? É falar. Mais uma vez, igual você falou, fala mais uma vez, já foi falado, fala Vamos mais. falar de novo. Porque quanto mais a gente fala, então o Antônio falando aí desses exemplos, quantos jovens, adultos ou pessoas bem mais velhas escutam e falam agora, né, após escutar, dizem assim, peraí, mas eu também sou assim, eu também tenho um pouco disso. A importância da gente, nós profissionais de saúde, estarmos cada vez mais capacitados em evolução e estudando para poder compreender e poder orientar muito bem o que é, do que se eu trata. acho que até né? porque assim, ó, nós vamos pegar uma leva aí de, mesmo que com o diagnóstico de adolescentes autistas, que eles estão saindo de uma fase de terapias e de acompanhamentos e vão chegar num momento que não vão ter mais, Uhum. né? Talvez porque hoje não existe uma técnica específica, né? Falta de profissional mesmo. Falta de profissional, Uhum. não de psicólogos, mas de terapeutas que vão... Então, assim, eu acho que nós precisamos trabalhar isso de forma a ter mais pessoas de fato, que nem assim, você se sensibilizou com uma situação Uhum. e você foi buscar isso. Quantas pessoas... E eu falo que, assim, a pessoa só se sensibiliza quando ela está muito próxima a isso. O que eu quero dizer muito próximo, assim,
eu estou fazendo a minha graduação em psicologia. Então, assim, mas eu nunca nem ouvi falar em autismo. Eu escuto falar o nome, mas eu nunca... Só que, a partir do momento que dentro da graduação isso está vindo com mais força, porque eu acredito nisso, eu acredito que de uns 3 anos para cá, isso está vindo muito mais forte dentro da graduação. Eu falo isso até por conta de quantas vezes que a gente não foi em aulas de universidade para falar sobre o autismo, e em cursos que são cursos onde o profissional vai atuar muito próximo dessa pessoa. Então, assim, e você começa a despertar isso. Que nem tem uma menina que trabalha não, estava fazendo estágio no hospital, acho que ela ficou uns 2 anos, ela é nutricionista. Aí, assim, o autismo veio para ela dentro da faculdade, eu dentro do hospital, conversando com ela sempre, agora na semana de conscientização, ela falou, Lília, vocês vão fazer alguma coisa, né, nesse mês? Falei, vamos. Ela falou assim, a gente queria participar junto com vocês, que ela está trabalhando numa clínica. Então, assim, isso que faz, porque, assim, muita gente, eu vou falar uma questão até minha, muita gente fala assim, o que a Lília faz pelo autismo, né? Eu não sou uma defensora de pessoas, eu sou defensora de uma causa. E quando eu me propus a trabalhar e ser ativista, eu nunca falei assim, eu sou a pessoa que você vai chegar em mim e se alguém te falou um não, eu vou lá e fazer esse não virar assim. Eu nunca falei que eu seria essa pessoa. Então, nunca falei que ia montar uma estrutura para isso, para fazer atendimento, nada. Falei que eu ia falar sobre. E eu acho que falar sobre também muda vidas. Porque, assim, eu tô buscando um outro... enquanto você está buscando juridicamente, na escola, eu estou buscando falar com pessoas. Eu quero que pessoas saibam o que é, e quero que pessoas trabalhem com, ou se não vai trabalhar com, pelo menos vai saber lidar com as pessoas. Porque, assim, a gente vê que todo mundo que quer falar, só quer falar em o que o autista tem de direito, qual que é o benefício que ele vai ter se ele fizer isso. Meu filho pode isso, meu filho pode aquilo. E eu acho que isso, ele é necessário, mas a tua vida não pode ser pautada só nisso, porque quando você pensa só na questão legal, você vira uma pessoa muito, muito dura. Então, assim, eu posso chegar... Fica no mundo das ideias só e eu não posso percebe o que tá chegar num acontecendo. restaurante e falar assim, olha, meu filho está desregulado, como essa mãe fez. Existe uma lei para isso. O que ela fez? Ela foi maltratada, ela foi embora. Eu também iria embora, né? Isso é fato. Mas aconteceu isso comigo uma vez, e isso... eu acho que isso foi até o que mudou a minha forma de pensamento. Porque lá atrás eu sempre pensei em trabalhar com mães. Vamos buscar um mundo maravilhoso para os nossos filhos. Só que eu entendi que esse mundo maravilhoso não existe. E a gente vai ter que cultivar isso com amor, porque na marra não vai. Então, assim, quando meu filho passou por uma situação dessa e que eu senti aquilo como uma agressão, talvez ele não tenha sentido o que eu senti. Como filho dessa mãe, ele só sentiu que ele ficou sem comer a comida que ele gosta. Mas a agressão para essa mãe que foi discriminada, que, né, passou vergonha na frente dos outros, eu senti isso uma vez, justamente com essa mesma situação de prioridade e de julgamento da pessoa. E o que eu fiz? Eu fui para a rua fazer conscientização. Então, aquilo que me machucou, eu usei para trabalhar de forma positiva, no sentido, eu vou educar pessoas. Eu não sou educadora, mas eu vou educar no sentido, olha, existe uma lei que fala sobre isso. Vocês sabiam que existe essa lei? Então, assim, eu não estou indo impor, meu filho está aqui, vocês vão ter que colocar ele na fila. Nós passamos um constrangimento também na fila uma vez, não era por nossa causa, mas assim, eu me senti constrangida porque a gente estava numa fila de prioridade, era a nossa vez da fila, e a mulher do caixa falou, tipo assim, era a fila de prioridade, começou a encher de gente na fila, atrás do Antônio tinha um homem, e atrás tinha uma mulher grávida, e ela não viu a mulher grávida. Então, ela foi educada, falando assim, gente... só cuidado que essa fila que está entrando muita gente é fila de, né, preferencial, não é prioridade, preferencial. E a mulher, quando ela falou isso, a mulher se ofendeu, ela nem tinha visto que a grávida, que a gestante estava ali. E começou a maltratar a caixa, você não está me vendo, você não sabe
porque eu tô grávida, eu não posso ficar nessa fila, ergueu blusa para mostrar a barriga. E eu fiquei me sentindo mal por estar na fila. Sabe quando você tá ali, eu tô falando assim... Passar por a situação, ver acontecendo. Quem vai vir, vai levar a bordoada daqui a pouco é nós. Tipo, o que vocês estavam fazendo na fila? Mas não da caixa, mas da outra pessoa que estava ali. E eu acho que isso é um desconforto. Não é gostoso você participar desse tipo de ação. Mas você traz uma coisa, Lilian, que é isso que a gente tem que falar, né? Então, assim, é conscientizar, é divulgar, é falar para todo mundo. Porque não dá para ficar em um campo só. Não, claro que a não. gente tem que falar para toda e qualquer pessoa. A gente tem que estar sensibilizando, porque eu também acredito nisso, que muitas das pessoas ainda não sabem o que já deveriam saber, principalmente profissionalmente ou em qualquer lugar que ela ocupe, né, numa escala aí de trabalho. Já deveria saber, mas não teve chance. Ou, como você diz, não chegou, não tocou na pele. Não é algo, o autismo ainda não chegou para ela como algo que toque ela pessoalmente e ela não procurou. Porque muitas das vezes é bem isso mesmo. Você se aproxima de um tema quando ele te toca de alguma forma. Sim. Quando ele te chama a atenção de alguma forma. E aí, nesse caso, as pessoas então precisam ser tocadas de alguma forma e é isso que a gente fica fazendo, né? Então, junta as mães, junta o grupo. Temos o nosso grupo que a gente trabalha isso, a socialização. Exatamente. De dizer assim, Antônio, me fala, a gente já teve em alguns bares aqui em Maringá que receberam muito bem o Encontea. Sim. Você teria estado nesses lugares com a mesma segurança sem ter ido antes com a gente? Como é que é para você ir em lugares, porque você tem uma vida social, então como é que é você ir em lugares junto pelo Encontea, junto com essa galera? Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade nesse sentido, pelo menos não que eu reparasse, mas também eu sou uma pessoa que sai pouco, então normalmente quando eu saio, dificilmente em lugares novos, mas mesmo assim, eu não vou dizer que não seria diferente, mas é com certeza uma forma de... É um conforto a mais, e passado anteriormente com pessoas que eu confio, que podem, não vou dizer nem me auxiliar, mas que estão lá para me amparar caso aconteça uma coisa. Não digo apenas em Encontea, mas, por exemplo, se eu fosse num lugar pela primeira vez sozinho e não for encontrar ninguém conhecido, eu acho que eu ficaria muito mais ansioso do que, por exemplo, ir com algum amigo ou mesmo seria até mais, me sentir mais seguro com um familiar. Eu Encontea até mais ainda, porque normalmente quando vai ter um Encontea, o local está previamente avisado sobre a situação também. Deixa eu falar uma coisa importante. Nós estamos falando em Encontea, às vezes vocês não vão entender o que é o Encontea. Pessoal, tem gente aí que já conhece. Encontea é um grupo de autistas adultos que ele foi criado, né? Na verdade, ele nem saiu do papel, ele começou para depois ele ir para o papel. De uma forma a gente unir essas pessoas e criar espaços possíveis, adultos, possíveis de serem frequentados por eles. Então, assim, previamente, a gente conhecia o ambiente, né? Eu e a Zara ia no espaço, esse é o objetivo. A gente sempre conversa com o local antes, para saber que vão receber. Até porque é um grupo grande. Hoje nosso grupo tem mais de 100 pessoas, é claro que nem todos autistas, mas tem familiares, profissionais, mas a gente faz uma visita prévia, até porque quando a gente vai no lugar que tem som, para a gente estar nesse ambiente até o momento que esse som não vai ser agressivo para eles, a gente já foi em boliche onde diminuíram luz, tiraram música. Então, assim, o objetivo é criar um ambiente onde eles possam estar e ser um lugar que realmente eles gostem de estar nesses ambientes. E um lugar agradável para todo mundo, porque pouca luz, diminuição de luz e diminuição de som. Diminuir estímulo, para todo mundo. Isso que não deixa de ficar sem ruído. O boliche, por exemplo, você vai ter, qualquer hora que estiver acertando os pinos, vai fazer barulho. Para não ter surpresas no meio do caminho. Então, assim, o grupo já... Né, o nosso grupo já está com quase 2 anos, então assim, cada dia vem aumentando mais e o objetivo é de socialização. É claro que ao longo do tempo nossos projetos é para ir além disso, porque a gente realmente quer trazer esses adolescentes que estão ficando sem
ter uma terapia ou ter alguma coisa, mas para a gente pelo menos levar eles para a sociedade. E quem sabe num futuro bem próximo a gente conseguir trabalhar a empregabilidade, conseguir colocar eles de fato E quem sabe eles não vão até arrumar relacionamentos nesse grupo, né? Começar a namorar, se socializar. Fazer o que os outros adolescentes estão fazendo. Né? E sem o medo de que você está em julgamento o tempo inteiro. Porque quando você está sozinho, você está sendo julgado quase que constantemente. Por que fez isso? Mas por que falou aquilo? Então, é um momento onde eles falam o que eles querem sem ter o julgamento daquilo que eles estão falando. Que é exatamente o que a gente quer que a sociedade perceba e comece a mudar. Porque, assim, é uma coisa que eu quero falar que eu acho que é extremamente importante. Com esse número aumentando tanto de diagnósticos de adulto, principalmente de pessoas que hoje já estão casadas, hoje já têm uma profissão, que às vezes o diagnóstico de um pai foi feito porque o filho é autista. Então, assim, algumas pessoas começam a olhar para esse diagnóstico como uma coisa que não tem, que é normal. Não, ser autista é normal. Só que, assim, a grande maioria das pessoas não entendem e também não vão buscar o que é. E não é normal ser autista. Eles têm questões extremamente importantes que nem quando a gente vê o Dr. Paulo Liberales falando, eu acho que assim, a fala dele é muito rica por isso. De fazer as pessoas entender o quanto existe uma diferença ali e quanto o prejuízo deles pode ser grande por causa de uma coisa muito pequena, né? Que a gente está falando de uma questão de som, uma questão de luz. O quanto de dor ele não sente de ficar exposto à iluminação o dia inteiro. Ninguém sabe quantificar essa dor. E como é essa dor? Não é uma dor de ai, tá doendo a minha pele, não. Mas ele desregula emocionalmente a ponto de trabalhar o dia inteiro e chegar em casa e não querer fazer mais nada, não querer ter contato com ninguém. Então, assim, a gente precisa entender que não é porque a pessoa casou, não é porque a pessoa estudou, não é porque a pessoa teve filhos, que o prejuízo dela não existe. Existe um prejuízo, sim, e a gente tem que respeitar isso, porque assim, fica tão banal a situação das pessoas acharem que ser autista hoje em dia é tão normal que ninguém precisa fazer nada por eles. Meu medo realmente é esse, porque assim, existe como que se diz? Uma série de pessoas que elas são tão já bem estruturadas, né? Que quando você olha para a pessoa, você fala assim, essa pessoa não é autista. Só que você está vendo aquilo que ele está te demonstrando naquele momento. E o dia a dia dessa pessoa? Talvez a dificuldade de entrar no elevador, a dificuldade de pegar na mão de uma pessoa para cumprimentar. Talvez ali na frente da câmera para ele falar é muito bom, mas para outras coisas não. Então, assim, eu acho que precisa desse entendimento até para não banalizar mesmo, porque eu acho que está chegando num momento de tanto diagnóstico que realmente muitas pessoas pensam assim, mas será que é autista mesmo? Isso é comum esse pensamento, porque e o próprio DSM, que é o manual que a gente segue quando vai avaliar os critérios, ele fala também a pessoa ela pode ter um nível de comunicação, por exemplo, muito treinado, muito estimulado, e aí aparentemente não tem problema nenhum, para quem olha não tem prejuízo. Tem ela pode ter sido estimulada a vida toda, né? E essa pessoa não vai tirar o prejuízo, porque o treino diminui o impacto, diminui a desregulação, mas não deixa de existir. Não deixa de existir, não deixa de depois ter um desgaste, depois precisar ficar isolado, depois precisar ficar... Né, eu acho que é muito complexo, né? É muito complexo. E aí dizer que uma pessoa tem ou não tem o autismo é muito sério. Sim. Então, eu sempre quando vou começar a avaliação com uma pessoa, eu falo da possibilidade de que ali, quando a gente começa a investigar, a gente não vai investigar para dizer que tem autismo, a gente vai investigar o que está acontecendo. Quais são a pessoa tem. Quais são os funcionamentos, né? Como é que funciona e como é que ela se relaciona com tudo isso. Já aconteceu de eu fazer avaliação e no final
a pessoa, é o que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo. A pessoa tem vários dos critérios, ela não tem o suficiente para fechar um diagnóstico. E nesse momento eu tenho que entregar um relatório muito bem fundamentado, porque preciso validar para a pessoa que o fato dela não ter um diagnóstico não quer dizer que ela não tem aquele sofrimento. Eu preciso validar e mostrar em todas as áreas do que apareceu o prejuízo, porque assim, tá, um diagnóstico ajuda a compreender, ajuda, parece que fica mais claro, mas não tira o sofrimento da pessoa se esse diagnóstico não for afirmado, se ele não... Zara, e só a título de curiosidade mesmo, até eu acho que para as pessoas entenderem. Quando uma pessoa, ela vai em busca de um diagnóstico desse, e você chega à conclusão que é um fenótipo, você não vai fechar o diagnóstico. Essa pessoa se frustra. O que acontece? Por isso que é importante a avaliação. Pessoa, né? A avaliação não pode ser só teste. Vem cá, faz teste e te entrega o resultado. É uma construção. A pessoa está sendo construída naquele momento na compreensão junto comigo. Eu estou compreendendo, estou construindo a compreensão, vou fazer o raciocínio clínico. Então, de uma certa forma, eu sempre digo que quando chega o último dia que eu vou entregar o laudo, a pessoa já sabe antes, porque a gente já foi trabalhando, eu não faço a psicoterapia, não é? Porque aí é mais uma área muito especializada, muito cuidada, muito atenciosa. Faz psicoterapia de convencional, eu digo que é psicoterapia convencional da psicologia, eu continuo atendendo. Para autismo, eu faço avaliação, trabalho com avaliação, né, de adultos. Então, mas essa avaliação não prescinde do meu lugar de ser uma psicóloga e cuidando da pessoa e cuidando do emocional dela, até para compreender como que ela vai receber, né? Eu preciso já estar na previsibilidade de ver como ela vai lidar. E aí depende muito de cada pessoa. Eu já recebi, assim, a última pessoa que eu entreguei um laudo, ela disse para mim assim... Era uma adolescente, assim, 18 anos, e ela, a vida toda, ela dizia que ela tinha alguma coisa e não era ainda compreendido o que acontecia. E por conta disso, tinha muitos conflitos, muitas situações, a família tentava dar conta, mas não conseguia dar conta, e ela vivia sofrendo os impactos disso. E quando eu entreguei para ela, a frase dela foi: você está olhando para uma pessoa feliz. Nesse momento, você está olhando para uma pessoa feliz, porque agora faz sentido. É isso. Então, tem um papel muito grande. Então, essa entrega do laudo é uma entrega também que é um atendimento que a gente tem que fazer com muito cuidado, porque é isso, né? Assim, por mais que a pessoa tenha ido buscar, entre ela buscar e o que ela vai receber no final, tem uma construção de caminho, né? Que não pode... Mas assim... Mas pode acontecer, já aconteceu de se frustrarem quando diz assim, não, mas como que você diz que eu não tenho... Eu falei, não, peraí, eu estou dizendo que os seus critérios não fecham, mas está aqui um relatório com todos os seus prejuízos que foram identificados, porque tem, e disso é que precisamos encaminhar para acompanhamento, e isso precisa ser cuidado, tanto quanto. Eu falo assim, acho que foi ontem, eu vi uma pessoa entrando no hospital, uma pessoa com mais de 40 anos, com 2 colares no pescoço, um de autismo e outro do girassol. Aí, assim, eu fiquei tentando entender a razão da pessoa estar daquele jeito. Porque, assim, a pessoa que ela sabe sobre e que ela tem consciência, estou falando do autista, ele não sai na rua daquele jeito. Porque, assim, acho que o prejuízo é maior do que... Aumenta a vulnerabilidade? Aumenta a vulnerabilidade, consideravelmente. Você imagina assim, ó, se uma pessoa idosa na frente do banco, é um risco dela... Não é? Minha mãe já passou por isso. Agora, você pensa um autista parado no caixa eletrônico, com cordão sinalizando que ele é autista. Qualquer pessoa que chegar ali sabe o que significa aquilo. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar... de forma responsável. Eu sou muito crítica com relação a isso e todo mundo acha bonito andar de cordão. Às vezes nem só cordão, às vezes todo de autista, de camiseta. Sim, eu acho que eu falo para o Antônio assim, você vai num evento onde as pessoas precisam saber que você é autista, você vai fazer uma palestra, alguma coisa que as pessoas vão te identificar por isso, então vai com o cordão, que nem quando a gente foi para São Paulo. É importante, você tá em ambientes, tá? Agora,
Para mim, o fato daquela pessoa estar entrando daquele jeito num hospital é para intimidação. Porque era uma pessoa que aparentemente estava ali, ó. Por que que eu tenho que me carregar de acessório para isso? Será que eu preciso de tudo isso? A sociedade está tão despreparada. Ó, tipo assim, eu já vi pessoas chegando na recepção do hospital e querendo ser prioridade Em cima do que já é prioridade. em cima da prioridade de um adulto, de um idoso de 80 anos. O único que tem prioridade acima de prioridade é o idoso. Né? Então, Ou assim. a pessoa tá morrendo. Não, porque assim, ó, quando você é prioridade, quando você vai num consultório, que você agendou uma consulta para 8 horas, o Antônio agendou para as 9, você agendou para as 10. Todo mundo é autista. Quem que é prioridade? Eu agendei para as 8. Existe um agendamento prévio. Então, você não pode chegar lá 8 horas da manhã, com o teu horário às 10, e falar assim, não, mas eu sou autista, eu tenho prioridade. Eu também sou. Mas eu acho que isso faz parte também do universo que envolve, né, a questão Não é do questão de autismo, às vezes é questão de personalidade da pessoa mesmo, não do tem autismo. todo um universo que cada um tem, né, a sua... Mas a questão da vulnerabilidade aonde que eu é algo quis que chegar, precisa ser olhado. eu falo assim, o autismo ele não pode ser uma ferramenta, tá? Ele é um diagnóstico, ele não pode ser uma ferramenta para que socialmente eu me dê bem na vida. Então, assim, eu sou autista porque eu posso entrar num concurso por cotas, eu posso entrar na fila preferencial, eu posso ter desconto no carro. Eu não posso ser autista pensando, por isso que eu estou falando da minha preocupação com adultos, né? Então, assim, porque vem na cabeça da pessoa assim, porque eu sou autista e se eu conseguir um emprego, nesse emprego tudo para mim vai ser mais fácil. Não. A gente tem que te adaptar ao meio, mas você vai trabalhar às 8 horas como todo mundo. Eu vou te proporcionar um ambiente adequado para o seu trabalho, onde se é a luz que te incomoda, não vai ter luz. Se você não pode ter contato com o público, você não vai ter contato com o público. Eu vou respeitar a sua diferença, vou fazer com que todos respeitem essa diferença, mas você vai ter que ser um funcionário como qualquer outro. Sabe aquela frase que a gente repete? Quem conhece um autista só conhece um autista? Então, quando a gente trabalha, eu acho, nessa conscientização, é muito de dizer para as empresas, para os locais, né, para os profissionais, conheça aquela pessoa. Sim. Conheça, veja o que é. Ver o que ela tem de talento ali. Do que ela está falando, do que ela está fazendo. Tem prejuízos? Porque, assim, é um critério para ter o diagnóstico, quando se é dado, ter prejuízo. Ok. E tem, né? Tem prejuízo. Assim como tem a pessoa que está dentro de um fenótipo ampliado que não tem o diagnóstico, mas ela tem prejuízo mesmo jeito. E que ficaria muito melhor funcional, muito melhor estabilizado em um local que favorecesse do que um local. Porque, assim, para todas essas pessoas... O prejuízo existe, tá ali. Você quer ver, tem um local, um comércio perto da minha casa, que eu gosto de ir lá demais, mas todas as vezes eu reclamo com eles que o barulho da maquininha de passar o cartão é um barulho altíssimo. Eu disse assim, se eu que entro aqui para passar, eu me incomodo, eu fico imaginando vocês num dia de muito movimento, porque assim, tem incômodos que é para todo mundo. Tem umas maquininhas também que nem que não dá para... da pizzaria. Não, tem incômodos que é para todo mundo. Então, a gente precisa conscientizar essa sociedade que tem estímulos que não precisariam ter e que agridem muito. E tem maquininha que é ruim de mexer mesmo. Mas posso te falar uma coisa? Tem... talvez seja a idade, mas assim, você começa, eu acho que por falar tanto nisso, você começa a ter uma percepção diferente, e aí assim, lá na mercearia, quando uma pessoa começa a falar mais alto, que você vai percebendo que quando um fala mais alto, você tá longe, quando um altera a voz, o outro altera, e aí parece que é um ciclo assim, que eu fico assim, ó, parece que eu estou esperando o negócio fazer. Então, eu, estou falando uma pessoa de 57 anos, tenho, hoje já isso me incomoda. Você imagina para eles que incomodou isso a vida toda. Então, a gente precisa falar o máximo possível para que a sociedade toda se comova e diga assim, é humano que se cuide melhor dos espaços onde a gente está, das relações, né? E aí, nisso, a gente... cansa, mas não pode cansar, não né? Pode. Não pode cansar, porque às vezes
É no falar que a gente contagia, no falar que a gente abre espaço. Zara, deixa eu te falar uma coisa. De toda essa história, tem uma coisa que você não pode deixar de falar. Eu acho que assim, não existe, embora muitas pessoas acreditem que sim, mas autista não é filho de chocadeira, né? Autista tem mãe. Embora muitos autistas, quando fica adulto, esquece que teve uma família, né? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas esquecem. Que fez muita coisa para chegar até esse momento. E eu acho que assim, que passou por muito sofrimento, passou por muita discriminação, passou por muita dor, recebeu muito não nessa vida. E eu acho que assim, a gente, quando é a pessoa que sofre, eu digo no sentido de, quando você vivencia a dor, você nunca é o melhor amigo de ninguém, porque ninguém quer. Vamos sair para sentar? Não vou, porque eu só vou me lamentar. Então, às vezes, as pessoas não querem estar com a pessoa que só lamenta. Né? Eu falo assim, que tem situações que eu me sinto assim, que eu estou vivendo um momento difícil na minha vida, eu não sou uma boa companhia. Porque, querendo ou não, eu vou sempre falar de coisa ruim daquilo que está acontecendo. Então, eu acho que a vida de uma família, né? Eu acho que não é uma família de autista, é uma família de todas as pessoas que têm pessoas com deficiência, teu esposo, tua, né? É muito difícil. E eu sei que você está fazendo um trabalhinho aí legal para... Trabalhinho não, trabalhinho que está começando, um trabalhão. Queria que você falasse um pouquinho sobre. Eu ia falar antes, gente, como o nosso tempo está chegando e realmente eu falar do negócio de cansar, eu vou deixar essa da fala da Zara para ser a despedida dela no caso, tipo assim, você explicar desse seu projeto. Tá bom. Para daí todo mundo se agradecer aqui por mais esse episódio. Então, eu já vou começar agradecendo, porque assim, já tem um tempo que a gente vive pensando em vir, né? A Lília me convidando e nunca vem dando certo, e dessa vez que bom que deu, porque a gente tem um carinho muito grande, muito mútuo, né? Recíproco, e é bom estar aqui com vocês. E assim, né? Então, meu foco é autista e adultos, né? Só que é isso, né? Tem uma família que sofre, e aí, por conta do nosso Encontea, que estão os pais, as mães, a maioria mães, mas tem pais também, pedindo socorro, falando assim, mas a gente precisa também da gente, mas a gente precisa também ser ouvido. E junto com a Emanuele, que é a psicóloga que está terminando a residência dela na 15ª Regional de Saúde, a Emanuele é assim, ela já entrou para fazer a faculdade pensando em só estudar autismo, era o foco dela, era estudar. Vamos ter que entrevistar ela. Falta entrevistar a Emanuele. E a Emanuele também tem um trabalho muito voltado para o atendimento de adulto, autistas, e está nesse grupo com a gente, né? E a gente vinha pensando em fazer alguma coisa para um espaço com essas mães, com essa família, né? Porque tem mãe, tem companheira, tem companheiro. Sim. São pessoas que às vezes me procuram, e até no particular também, como tem companheiros que me procuram e dizem assim, eu não sei como lidar, eu preciso saber, porque eu não sei como lidar, e eu não sei nem compreender às vezes. O que é autismo, o que não é, como que eu lido. E foi a partir disso que a gente pensou em fazer um grupo. É um grupo de limitado, são 6 encontros, onde a gente, claro, vai dar conta de tudo. Não, a gente vai trabalhar coisas que sejam muito pontuais, um espaço para a gente compreender melhor. Compreender o que é uma crise, né? Compreender que estratégias podem ser usadas como a previsibilidade. Previsibilidade é ouro, né? Já trabalhar com a previsibilidade e compreender, pensar no mercado de trabalho, pensar um pouquinho, né? Como é que é ir fazer uma entrevista de emprego. Mas aí eu não estou falando aqui do autista indo fazer, eu estou falando da família. Como é que a família se encontra nesse espaço? Então, ao ouvir as mães estarem falando que precisavam de um espaço para ela, eu e a Emanuele pensamos em fazer, a gente vai começar agora em abril, o grupo é quinzenal, para poder, né, dar conta de encaixar, porque tem isso. Muitas mães, muitos familiares, muitos companheiros e companheiras têm aquilo, mas eu não tenho como ir porque eu tenho que estar sempre cuidando. Cai no que eu via muito no posto de saúde, era difícil às vezes a gente cuidar do cuidador, a gente tentava fazer isso, né? Cuidar do cuidador. Então, é difícil, às vezes, ter esse espaço para si, mas é necessário. E aí a gente vai conversar sobre como é que o autismo está impactando a vida e como pode, a partir do conhecimento, ter outras estratégias. Dar um colo, né? Um espaço, né? Colo com propriedade, né? Não, você vai falar sobre, mas a pessoa vai se sentir... É um grupo pequeno. Umas coisas sobre isso com você então, depois.
estou aí à disposição. É um grupo pequeno, porque é justamente para ser acolhedor. Então, a nossa proposta, minha e da Emanuele, é a gente fazer depois quantos grupos forem necessários, mas não grupos grandes, sempre grupos pequenos. Fala o contato, se é no Instagram, onde que tá para a pessoa poder... Tá no Instagram, pode mandar mensagem, porque assim, tudo pelo WhatsApp é muito mais rápido. Tá. É o 449-9945-4116. Tá bom. É o meu contato. Qualquer coisa pode mensagem. entrar em contato comigo E pode também. entrar em A gente coloca na contato com descrição você. do vídeo, qualquer coisa também para facilitar. Isso, porque aí a gente vai informar. Eu Vamos acho que começar em abril o importante, primeiro grupo. eu acredito que vai ser o primeiro grupo que vai trabalhar sobre isso. Então, Seu assim, piloto no grupo. então Isso. acho extremamente importante e vamos valorizar isso. Obrigada. Aí eu queria dar um recado também, gente, que mês que vem é abril, mês de conscientização do autismo. Nós vamos ter a semana de conscientização, começando no dia 31. No dia 3, especificamente, o evento vai ser aqui na Uningá, acho que vai ser transmitido. E são 2 palestras que vão ter aqui, que vai ser o segundo ciclo de palestras. Mas eu acho que eu ainda gravo um programa antes, daí eu trago o cronograma para a gente falar. Mas acho que é bom se preparar, porque o objetivo nosso é trazer essas palestras hoje, que a gente foi mudando esse público, para os acadêmicos, né? Para as pessoas que estão estudando, todos os cursos que são áreas afins no autismo, para poder escutar um pouquinho mais e que a nossa esperança é que isso toque corações aí, que isso seja um divisor de água na carreira deles, porque assim, a gente já teve experiências muito positivas de ver alunos depois trabalhando em clínicas, então acho que isso é fantástico para nós. Eu acho que a gente, não é que o nosso trabalho está fazendo o efeito, mas assim, o fato da gente querer mudar o mundo, tá? E se não juntar, sou eu, né? não sou o Antônio, não é o Antônio, não é a Zara, mas eu acho que de todas as pessoas que se envolvem nesse movimento e que têm esse desejo de mudar, seja um professor, seja qualquer pessoa, o empresário, quando o empresário ele tem empatia de permitir dar preferência para essa mãe que está com essa criança em crise, eu acho que isso é mudar o mundo. Né? Agora, quando eu fecho as portas, mas aí é sobre a pessoa, não é sobre a situação. Então, assim, eu queria agradecer imensamente, demorou para você vir, mas eu acho que Valeu cada segundo. É pouco, né? O Neto falou que ia agradecer você, esqueceu de falar que a Zara foi uma pessoa que atendeu o Antônio no momento... Eu acho que numa das crises uma mais... crisezinha e né? ela me ajudou bastante. Uma crise, não foi uma crisezinha, foi uma das crises mais importantes nessa vida de adulto. Nessa vida atual, né? E eu acho que, assim, é um agradecimento. Obrigada. A Zara é parceira nossa, então sempre que a gente estiver fazendo alguma coisa, a Zara tá junto. Gratidão, sabe que eu te amo, obrigado por você estar aqui, por fazer parte da nossa vida. Obrigada a vocês, que Beijo. eu acredito nisso, né? A gente vai se juntando e lutando e vai mudando. Obrigada. Gente, obrigada, beijo. Por isso, hoje estamos encerrando a nossa conversa. Pessoal, muito obrigado por tudo. Lembrando a todos, mesmo tendo acabado agora, alguns já devem ter ido embora, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e passar para todos seus amigos, inimigos e qualquer pessoa que você tenha afeto ou não, até mesmo desafeto, esse nosso vídeo, esse nosso podcast, para que mais pessoas possam aprender e ter conhecimentos a respeito do autismo. Com isso, gente, agradeço novamente e tchau, tchau.